A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido amigo. Estamos começando agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para levar até seus corações um pouco mais da mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado, último sábado de março, e hoje com o nosso tradicional Pinga Fogo, que é o nosso plantão Tira Dúvidas. Então você pode ao longo do programa ligar para nós no 3332-1517 ou mandar sua mensagem pelo WhatsApp no 984138111. Então hoje é aquele dia que a gente tira as dúvidas dos nossos ouvintes sobre qualquer assunto, sobre tudo que vocês queiram saber à luz da doutrina espírita. Nós estamos aqui apostos, Paulo Bianchetti, Fred Zilli e eu, para tirarmos as suas dúvidas a respeito da doutrina. Então participe com a gente ligando no 3332-1517 ou mandando seu WhatsApp no 984138111. Aguardamos as suas ligações. Bom, para a gente começar nosso programa, convido vocês para fazermos a nossa prece. Elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, nosso irmão, a nossos benfeitores espirituais, espíritos protetores que nos auxiliam na nossa jornada terrestre. Pai amado, agradecemos muito o dom da vida. Agradecemos, Senhor, a oportunidade reencarnatória. Agradecemos todas as bênçãos que diariamente recebemos. Agradecemos, Pai, por mais esse dia que se inicia, com tantas oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E se pudermos, Senhor, rogar algo, rogamos por nossos irmãos em sofrimento. Rogamos por aquelas pessoas que passam pelas experiências da guerra, da fome, da sede, das misérias físicas e morais. Rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos que passam por tantas dificuldades em suas vidas, por tantos problemas, mas que ainda assim continuam, perseveram. Pedimos o Teu amparo, Senhor, o Teu amor, para que todos eles possam ser abençoados, fortalecidos, amparados em suas dores e que jamais desanimem, que continuem, que caminhem e que tenham a certeza de um futuro melhor. Que a Tua paz, que Teu amor, Pai amado, envolva todo o nosso querido planeta Terra, alcançando em especial aqueles nossos irmãos que tanto sofrem. Seja conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Mas para a gente começar, a gente está aqui com Paulo Bianchetti e Fred Zilli para essas respostas, eu também. Bom, Paulinho, para a gente começar, dia 31 de março, o que essa data remete, amanhã, o que essa data remete para nós dentro da doutrina espírita, do movimento espírita? Um bom dia. Bom dia, Melissa, bom dia ao caro amigo ouvinte que está sintonizado conosco. Amanhã, dia 31 de março, é uma data especial e poderiam alguns dizer estranha, porque nós estaríamos comemorando a morte, a desencarnação de alguém notável dentro do Espiritismo, né? Mas na verdade é porque o Espiritismo veio com uma mensagem de mudar o conceito a respeito de morte, né? Então nós falamos a respeito da desencarnação. Allan Kardec desencarnou no dia 31 de março do ano de 1869. Portanto, amanhã completa-se 150 anos desse acontecimento. É um acontecimento histórico, porque, na verdade, isso inaugura a vida, né? Isso remete à vida espiritual, já que a doutrina espírita veio com o objetivo de nos fazer mudar o nosso entendimento e o nosso conceito a respeito da morte. Esse é talvez um dos principais projetos, ideais da doutrina espírita, que é mudar esse conceito que a gente tem muitas vezes equivocado. Nós falamos muito da morte de forma muito temerosa, muito preconceituosa. Aliás, quando falamos, ninguém gosta de falar a respeito desse assunto, né? Uhum.
E o Espiritismo exatamente vem nos convidar a reflexionar, já que esse é um fenômeno da vida, um fenômeno natural, a morte biológica, mas que na verdade inaugura uma nova etapa quando nós deixamos a vida biológica e adentramos o mundo dos imortais. E interessante a gente lembrar dessa data, né, Paulo? Porque nós vamos aí em breve ter o lançamento de um filme, né, falando um pouco sobre a vida de Kardec. É claro que os filmes normalmente sintetizam muito, né? Mas é importante essa questão dessa divulgação da doutrina espírita através dessas grandes mídias, como no caso o filme, né, Allan Kardec nos cinemas, que vem a público em brevemente, em maio, né? Sem dúvida, sem dúvida. No dia 16 de maio nós teremos então o lançamento nacional do filme Kardec. E tem origem numa obra biográfica de Marcel Souto Maior, que é um jornalista renomado, conhecido, das organizações Globo, né? Marcel Souto Maior já teve a oportunidade de escrever algumas obras sempre no âmbito biográfico. Quando ele teve a oportunidade de escrever a respeito de Chico Xavier, isso culminou, né, nos lançamentos dos filmes Nosso Lar, Chico Xavier, porque isso estava realmente no auge naquele momento. E, na verdade, o Marcel ele tem a oportunidade de penetrar em detalhes que a gente, às vezes, até mesmo estudando a biografia de Kardec, a gente se depara, né, se surpreende com algumas coisas que a gente vê que são notáveis na vida dele. É como se a gente vivesse a vida de Kardec quando a gente lê a obra. Então a gente recomenda Marcel Souto Maior no livro Kardec, que agora irá resultar, né, nesse dia 16 de maio, o lançamento do filme, que é de direção do Wagner Assis, o mesmo diretor de Nosso Lar, né? E aguardamos que venha para Barbacena também esse filme. Vamos já verificar junto aos cinemas aqui da cidade, né, a possibilidade de trazer essa estreia nacional aqui para nossa cidade também, né? E agora com a chegada de uma novas salas de cinema, né, no novo shopping, então eu acredito que será um momento a mais de entretenimento para as pessoas, e vamos tentar fazer com que esse filme esteja lá nas salas de cinema lá para as pessoas poderem assistirem essa obra. Eu já vi o trailer oficial do filme, realmente parece que vai ser grandioso, muito bom, né? A produção parece que está impecável realmente desse filme, né? Gostei muito do que eu já vi até agora. O Wagner, ele tem a característica de fazer coisas bem feitas, né? Nós vimos pela produção de Nosso Lar, que foi um filme que se notabilizou não só no Brasil, mas no mundo. Na verdade, ele bateu o recorde de bilheteria. Nenhum filme tinha tido o número de bilheterias até aquele momento no Brasil, né? E aí ele fez realmente uma obra majestosa, né? E esse filme é interessante porque ele não economizou tecnologia, recursos, fez a maioria das filmagens em Paris, né? E filmar em Paris nos dias de hoje, representando o século passado, século retrasado, né, para assim dizer, eu acredito que seja um esforço muito grande. Com certeza. E realmente a gente, pelo trailer, nós vimos que é uma produção notável. Com certeza, estamos ansiosos aguardando aí, então, este filme, né, Kardec. Paulinho, temos uma pergunta aqui de um ouvinte, que ele fez essa pergunta já em programas passados e a gente ficou para trazer para o nosso Pinga Fogo. Lembrando aos nossos ouvintes, nosso telefone 3332-1517, faça sua pergunta e participe do nosso programa Pinga Fogo. A pergunta que esse ouvinte fez para nós é a seguinte: existe vida após a morte? Perdi minha mãe há 2 anos e ainda fico triste. Isto a atrapalha? A pessoa se identifica? Não. Então, nossa ouvinte aí, primeiro é importante nós reflexionarmos que nós não podemos perder senão aquilo que nós não possuímos. E a gente tem 2 reflexões em relação a isso. Primeiro, que ninguém é propriedade de ninguém, né? A doutrina espírita vem nos mostrar que todos nós nos unimos pelos laços consanguíneos, pelos laços da família, exatamente para nós aprendermos uns com os outros. Então, muitas vezes nós, até por força de expressão, a gente se diz, né, meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão,
que na verdade não é nossa, é só uma expressão mesmo. Mas nós temos dificuldade de abrir mão quando acontece essa separação, porque a nossa jornada evolutiva ela é solitária. Cada um por si e Deus por todos, como já diz o ditado. Embora nós nos apoiamos mutuamente. Mas nós temos que ter, ou deveríamos ter, maturidade emocional, psicológica, intelectual e, acima de tudo, espiritual, para no momento desse apartamento, né, de nós nos apartarmos uns dos outros, nós termos condições de fazer isso com equilíbrio, né, sem que as emoções atrapalhem isso. Né? Então, nós não perdemos ninguém, porque na verdade cada um segue a sua jornada, mas nós entendemos que esta separação, sem dúvida nenhuma, é algo muito doloroso para todos nós. Principalmente quando nós nos preocupamos pouco a respeito deste fenômeno. Nós falamos pouco, nós entendemos pouco, temos pouco interesse. Eu costumo sempre dizer, quem que se reúne numa roda de amigos, numa reunião familiar, num almoço de domingo para falar a respeito da morte? Não, ninguém, né? Quem senta com seus pequeninos, as suas crianças, para falar a respeito desse acontecimento certo, embora indesejável na nossa vida? Nenhum de nós fazemos isso. E erramos quando não fazemos. Por quê? Porque nós sabemos que vai acontecer. Como não falar de algo que é certo na nossa vida? Né? Que vai acontecer com todos nós. E aí por isso é que nós sofremos. Por isso que nós temos dificuldade de lidar. Todas as religiões, Melissa, falam a respeito da morte e da vida espiritual. Todas as religiões. No entanto, somente a doutrina espírita explica os acontecimentos pós-desencarnação. O que vai acontecer conosco depois da morte? A doutrina espírita vem nos trazer informações expressivas a esse respeito. E, especialmente, vem nos mostrar a realidade de que esta vida de fato continua. Ou seja, a morte não existe sob o aspecto espiritual. Ela acontece como degeneração da matéria, que é um fenômeno natural, mas nós somos imortais, nós somos espíritos, e aí quando a vida biológica não oferece mais condições, mais adequações para que a gente permaneça no corpo, então nós nos afastamos do corpo e vamos viver experiências fora do corpo, no mundo espiritual. Né? E aí eu acho que a doutrina espírita vem notadamente nos explicar a esse respeito. É verdade. A gente sempre fala, né, que a morte não separa aqueles que se amam. E é claro que esse momento de breve distanciamento, né, realmente traz a saudade, traz, né, sentimentos aí de tristeza. Mas como a pessoa pergunta aqui, né, se ela se sentir triste prejudica a mãe, é só a gente pensar se ela tivesse encarnado aqui, né? Como uma mãe vê um filho quando está triste? É impossível essa mãe não se tocar, não sentir, né? Quando vê os seus filhos tristes. Então, como a mãe, mesmo desencarnada, pode perceber a situação que estão seus filhos, a tristeza desmedida, né? O choro de não conformação, o desespero, a não aceitação, prejudica esse espírito que ainda continua o seu processo evolutivo. Então, a importância, assim, é claro que a gente vai se sentir triste, podemos ter os nossos momentos que as lágrimas vêm, né? Mas que a gente não se esqueça de orar. Orar pelos que partiram, pelos que retornaram à verdadeira vida, para que eles estejam bem, para que eles continuem a sua jornada evolutiva, né? E para que a gente tenha força também de continuarmos pelo lado de cá, né? Enquanto nós tivermos essa necessidade nesse processo evolutivo aqui na Terra. Então, a gente tem que continuar a nossa jornada aqui na Terra também, né? Então, a busca deste equilíbrio do sentir, mas não sentir em excesso, não se desesperar, né? Não se equilibrar os sentimentos. Exatamente. Isso ajuda quem partiu a continuar a sua caminhada no plano espiritual. Até porque o fenômeno da tristeza é um fenômeno natural, faz parte das conjecturas humanas. Sim, né? sim. No entanto, a gente não pode permitir que a tristeza se esvaleça pelo caminho, vamos dizer assim, daquela melancolia, daquela angústia constante que pode culminar num processo depressivo.
E é ruim para quem fica, como é ruim para quem parte, como você muito bem disse. Porque os laços afetivos permanecem, né? Os vínculos espirituais, eles permanecem. E, obviamente, como você muito bem já enfatizou, se uma pessoa gosta da outra, ela não quer ver essa pessoa minando na tristeza, né? E perdendo o sentido da vida. Então, chora quando tem saudade, já nos recomenda Francisco Cândido Xavier, mas, quando possível, transforma o pranto em trabalho e bênçãos. Ou seja, vá ao encontro de atividades em homenagem àquele que partiu. Vá fazer algo que aquela pessoa gostava de fazer em homenagem a ela. Vá fazer uma obra de caridade em homenagem àquela pessoa. Vá transformar essa tristeza em amor ao próximo. E aí nós vamos superando a dor. A dor é fenômeno da natureza, faz parte da nossa vida. Mas que a gente vigie para que essa dor não vire uma tragédia emocional. É verdade, né? Então, poderíamos dizer, sintetizar, né? Honre seus mortos, né? Ou seja, aqueles que desencarnaram aí antes de nós, que voltaram para a verdadeira vida antes de nós, com um bom trabalho, com boas ações, né? Vivendo uma vida digna e sendo feliz, né? Seja feliz em honra daqueles que partiram, se sinta, né? Fique bem, cuide bem da sua vida, faça tudo de bom que for possível aqui na Terra, né? Para o nosso próprio progresso, para que quando formos convidados a retornar à verdadeira vida, nós possamos reencontrar o mais rápido possível com aqueles que partiram antes de nós, né? E é importante falar, quando a gente falava de mundo espiritual, quando nós morremos, nós vamos para o mundo espiritual. E aí a gente projeta esse mundo espiritual muito distante de nós. Muito, muito além do nosso alcance. Não, o mundo espiritual é algo tão longe que eu não consigo imaginar. Não, basta que a gente se olhe ao nosso redor. Olha onde está o mundo espiritual. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Nós nunca saímos do mundo espiritual, Melissa. A gente às vezes não se dá conta disso. É verdade. Nós continuamos no mundo espiritual, só que às vezes em estado encarnado ou desencarnado. Mas o ambiente é o mesmo, porque a casa do Pai é o universo. Qualquer lugar que nós estejamos é a casa. Imagina uma casa grande que tem vários cômodos, várias moradas, né? Conforme Jesus já advertiu. Então, o sujeito desencarnou ou morreu e foi para lá. Lá aonde? Né? Nós temos dificuldade de mencionar isso. Então, se a gente perceber que coexistimos, né? O mundo espiritual e o mundo físico é ao contrário, né? O mundo físico está imerso no mundo espiritual. Verdade. E o mundo físico também está impregnado pelo mundo espiritual. Nós estamos com uma pergunta aqui de um ouvinte, Paulo. Ele questiona o seguinte: essa semana o STF considerou que não é mais maus tratos, né, matar animais em rituais religiosos. E isso realmente foi uma votação no STF desta semana que está causando muita polêmica, principalmente nas redes sociais. E aí a gente faz essa pergunta, né? Como que a doutrina espírita vê essa questão de matar animais em rituais religiosos, o sacrifício de animais em rituais religiosos? É um retrocesso, né? Nós percebemos que muitas vezes a justiça e a casa máter da justiça no Brasil, que é a nossa Suprema Corte, contribui muito para o atraso, muitas vezes, né? Vai aqui uma crítica onde nós percebemos, eu não sou da magistratura, não tenho essa capacidade de fazer análise, mas basta que a gente tenha um pouquinho de bom senso para perceber que muitas coisas damos um passo atrás, porque isso representa a sociedade, né? Peraí, se a Suprema Corte autoriza, quer dizer que todo mundo pode fazer, né? Conforme os nossos amigos falavam aqui, o Fred e o Fernando num programa anterior em relação à questão de uso de armas, quando o governo federal autoriza, todo mundo se vê no direito, falando, então eu posso, porque eu estou legalmente amparado, né? Então eu posso matar indiscriminadamente, porque o Supremo autoriza fazer isso, né? E aí nós percebemos que nós estamos voltando a que época, né? Quando se autoriza fazer isso. Muitos poderiam perguntar, mas não é um contrassenso, já que se matam animais para alimentação? Ou seja, é claro que nós estamos avançando, porque o futuro nos reserva isso não acontecer mais no planeta Terra. Agora a gente volta, dá um passo atrás, né? Ou seja, então agora não vamos só matar
a alimentação, para a nutrição da proteína necessária para a sobrevivência humana ainda, né? Mas podemos matar para outros fins, né? Para outras coisas que não se justificam mais. Então isso é o nosso modo de ver, e a doutrina espírita respalda esse pensamento de que o não matarás bíblico é no sentido geral, porque quando nós agimos com essa ação, com essa atitude de ceifar a vida, e quando se fala de matar, nós estamos nos referindo a qualquer vida, porque a questão é: para que matar? Né? Qual o objetivo de se tirar uma vida, seja ela de que natureza for? Então, ao nosso modo de ver, é um desastre moral, mais uma vez, né? Ou seja, na verdade, Melissa, nós vamos parece que a gente vai fazendo essa curvatura, parece que nós estamos perdendo, né? Talvez isso tenha um sentido para que a gente cometa esses erros, esses equívocos, sofram as consequências. Nós vamos ver que depois da autorização da questão das armas, nós tivemos o massacre e provavelmente outros virão. Mas é porque tem relação, ou seja, a culpa é de quem autorizou? Não estamos dizendo isso, mas isso acontece exatamente para nos bater a porta íntima e dizer assim: vocês estão na direção errada. A proposta do mundo espiritual não é esta. Né? Então, às vezes acontece isso exatamente para a gente repensar valores, conceitos e depois fazer uma mudança mais à frente. Mas aí vamos juntar os cacos. Né? Exatamente. E com relação a essa questão dos animais, eu fico me perguntando, né? Porque se fala do ritual religioso, né? Matar animais em rituais religiosos. Se não me engano, a questão do STF é colocada nas religiões de matrizes africanas, certo, né? Certo. Mas eu fico pensando assim, né? Como que Deus, que cria a vida, que vai cria tudo que existe no universo, que cria cada bichinho, né? Que cria o ser humano, ou seja, que criou tudo. Como Deus vai se sentir feliz ou vai se sentir homenageado, ou a forma que se possa interpretar disso, ceifando-se a vida de um animal? Qual que porque lá na nossa antiguidade mais remota, né, nós sacrificávamos até vidas humanas realmente em rituais religiosos. Mas será que, passado tantos milênios, a gente não evoluiu um pouco para entender que Deus não quer a morte? Ou seja, que Ele não quer o sacrifício, que Ele quer que, na verdade, a gente preserve o que Ele criou, que é a vida? Então eu vejo como um grande contrassenso alguém matar, né, um animal para conseguir algo do plano espiritual. Do plano espiritual superior, eu não vejo como conseguir, porque o plano espiritual superior, que está mais, como se diz, entre aspas, né, mais próximos a Deus ou à compreensão de Deus, não pode desejar que a gente mate simplesmente por matar. Você colocou a questão da alimentação. A alimentação animal, a gente vê que ainda estamos nessa fase de transição, que ainda existe uma certa necessidade, digamos assim, né? Sim. Mas que está sendo revista por muitas pessoas hoje. 30 milhões de pessoas no Brasil já não comem carne mais. É um dado que eu apurei. Então, a gente vê que essa coisa está caminhando para um outro rumo. Mas ainda assim, quando você come para você se alimentar, aquele animal, digamos assim, está tendo uma finalidade na alimentação, né? Não vamos entrar no mérito dessa questão. Agora, matar simplesmente por matar, sacrificar um animal, degolar um animal, causar sofrimento a um animal, sangrar um animal até a morte, para conseguir benesses espirituais? Para agradar os espíritos? Aí pergunto, Melissa, que tipo de espírito? De espíritos? Né? Sem nenhuma crítica aos nossos irmãos, com todo respeito, porque cada um é livre para ter o seu pensamento, né? Mas que tipo de entidade espírito que ainda precisa que você pegue uma cabra, que você pegue um cachorro, que você pegue um gato, um animal que for, e que você corte esse animal, que você sangre esse animal até a morte para servi-lo? Então a gente realmente, a doutrina é uma doutrina de raciocínio, a doutrina espírita, né, uma doutrina que nos convida a pensar, e a gente tem que refletir sobre os nossos atos mesmo, né? A questão das armas, como você coloca, e tantas coisas que estão acontecendo na nossa vida, na nossa sociedade, que a gente precisa refletir o que nós desejamos para a nossa vida e como nós estamos caminhando para alcançarmos isso. Se a gente quer a felicidade, eu acredito que todo mundo quer a felicidade, né? Se a gente quer a felicidade, se a gente quer viver bem, se a gente quer a harmonia, se a gente quer o amor, como que a gente vai alcançar isso matando
seres indefesos que não têm como se proteger. Então, é uma contramão, não tem como a gente aceitar nem questão cultural, porque se fosse por questões culturais, a gente teria que estar apedrejando as adúlteras até a morte até hoje, a gente tinha que continuar escravizando os nossos irmãos africanos até hoje. De seres humanos? A gente tinha que sacrificando pessoas, seres humanos. Então, essa questão cultural, ela não cabe mais essa desculpa. À medida que nós evoluímos espiritualmente, isso sobrepõe a todas as outras coisas. Com certeza, né? Então, o que eu espero é que a sociedade realmente dê uma resposta ao STF e àqueles que pensam dessa forma. Claro que uma resposta positiva, não uma resposta de ódio, porque também não leva ninguém a nada, né? Mas que a gente se poste de uma forma... de repúdio. De repúdio, exatamente. Que a gente tenha repúdio a essa aprovação unânime do STF e que na nossa vida prática a gente não aceite isso, né? É que a gente tem esse pensamento formado e percebendo que daqui a pouco tem que se repensar. Né? Ou seja, primeiro é aquilo que eu falei, aprova-se, equivoca-se, aí o erro, as consequências do erro, que é o sofrimento, e depois a mudança. Tem aqui duas perguntinhas. A do Wilson, do Caminho Novo, ele nos pergunta, né, se quando matamos uma outra pessoa, né, quando cometemos um homicídio, se Deus perdoa. Wilson, essa pergunta sua é muito interessante, porque primeiro a gente precisa entender a conotação de perdão. Quando nós perdoamos alguém, é porque nós fomos ofendidos por essa pessoa. Então, para que aconteça o perdão, necessariamente acontece o ato da ofensa. E nós diríamos que Deus não é suscetível de ser ofendido por nós. Quando nós nos equivocamos, quando nós cometemos um crime, quando nós matamos uma pessoa, quando isso acontece, né, de que natureza for, é muito comum hoje o feminicídio, muitas agressões, lamentavelmente. Quando uma pessoa faz isto, ela viola as leis divinas. Então ela não atinge a Deus, ela atinge as leis que Deus fez. Ela desarmoniza essas leis que repercutem em estado de sofrimento para ela própria. E, obviamente, para aquele que está na condição de vítima, entre aspas, daquele momento ali. Então Deus não vai perdoar porque ele não foi ofendido. Esse é o primeiro conceito. Agora, existe também um outro entendimento a respeito disso quando nós vamos buscar o entendimento da palavra perdoar, que vem do latim perdonare, que significa doar um pouco mais. Ou seja, se nós olharmos pelo aspecto de que Deus doa sempre um pouco mais a nós, ou seja, Deus está sempre nos doando a mais até aquilo que nós não merecemos, aí sim, aí há o perdão de Deus, no sentido dele nos amparar mais, dele nos ajudar mais, porque quando nós nos equivocamos, Deus não nos abandona. Ele, sem dúvida nenhuma, nós teremos aliás, muito pelo contrário, Deus nos ampara até muito mais, porque depois vem a conta, né? Depois vem o resultado, depois vem a prestação de contas de tudo aquilo que nós fizermos. Jesus é que nos estabeleceu que ninguém passará sem que pague até o último ceitil. Aí é justamente essa bondade de Deus, né, que é infinita, ele nos permite sempre recomeçar, né? Então, independente do erro que nós cometemos, a gente terá, ou nessa vida ou em próximas, a oportunidade de recomeçarmos, de, né, corrigirmos esse restaurar, erro. E sobre o homicídio, né, no Livro dos Espíritos tem algumas perguntas e respostas específicas, né, que é da 746 a 751, né, que Kardec traz, né, a lume esse tema que acontece, né, sempre, né, está envolvido na sociedade. E a primeira, né, que o homicídio é um crime aos olhos de Deus, ele responde que sim, mas como Paulo falou, não é que Deus se sinta ofendido, mas é um crime em suas leis. Então sim, isso vai trazer consequências. E na segunda, se tem o mesmo grau de culpabilidade, né, e ele vai trazer que Deus sempre é justo e julga a intenção mais que o ato, né? Não, né, que não vai ter consequências, mas é todas as nossas faltas. Depende das circunstâncias, né? Não é simples, né? Nada tem uma pena definida, né? Nem aqui, né, no nosso código legislativo, que é imperfeito, tudo é igual, né? Tem sempre os agravantes e atenuantes. E na lei de Deus, que é justa, vai ter tudo isso muito mais envolvido. Então, por isso que a gente também
não deve julgar o outro, né? Porque cada um tem as suas circunstâncias, o seu aprendizado e o seu momento. E criminoso não é aquele que ainda não foi descoberto, segundo Emmanuel. Ou seja, todos nós, basta que se a gente tivesse condição de olhar para o nosso passado, aí a gente ia ver o que nós já tivemos oportunidade de realizar. Então, julgamento jamais, porque nós não nos conhecemos a fundo. Muito bem. E dando continuidade, né, que tem algumas perguntinhas e o tempo, né, vai correndo, o Márcio Losky nos traz 2 questionamentos que, né, merecem ser explicados aqui e talvez até aprofundados em outros programas, né? Como são vistos os homossexuais na doutrina espírita? E ela traz alguma explicação? Sem dúvida nenhuma. A doutrina espírita ela tem oportunidade de abordar todos os tipos de assunto, e no ramo da sexualidade não seria diferente. Questão número 200 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos nobres se tem sexo os espíritos. E aí a resposta dos espíritos é que não da forma que nós entendemos, mas que existe entre os espíritos um afeto, uma simpatia e uma relação de afabilidade, né, de convivência espiritual. O que acontece é que nós vinculamos sempre a sexualidade às genitálias. E aí no sentido da procriação, e aí a doutrina espírita também nos orienta, que não só para a procriação, mas também para a permuta de energias físicas e psíquicas, isso tem uma conotação mais avançada, mais profunda. Quando a gente se refere à questão da homossexualidade, e aí a Organização Mundial de Saúde hoje nos recomenda que nós não usemos o termo homossexualismo, e sim homossexualidade, porque antes era visto como uma doença, e hoje já foram se refeitos os conceitos em relação a isso, exatamente para nós percebermos, sob o ponto de vista material, cada um é dono da sua vida, cada um escolhe os caminhos que quer seguir. E aí a doutrina espírita vai dizer que muitas vezes nós não escolhemos, sob o ponto de vista de chegar na vida e dizer assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo da minha vida. Mas nós trazemos no bojo da nossa intimidade as experiências, que são múltiplas. Então vejamos, se hoje eu estou na condição de Paulo, mas eu não sou Paulo, eu sou um espírito que não tem sexo, propriamente dito, ou seja, o espírito não tem sexo, conforme nós entendemos, né, conforme está lá nessa questão número 200 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender que ora eu podia ter sido Maria, eu poderia ter sido... Ou seja, eu vivi experiências no sexo oposto, como estou vivendo experiência hoje num corpo masculino, mas mais adiante poderei viver novas experiências no corpo feminino. E o psiquismo, ou seja, a alma, o espírito, vai moldando essas características e isto muitas vezes se escoa pela forma física. Então, o que acontece? O espiritismo não condena a homossexualidade porque nos informa que há aí uma experiência evolutiva, uma experiência espiritual que o indivíduo elege, né, pelas circunstâncias, pela força das coisas, e ele vai seguindo a sua jornada evolutiva. O que o espiritismo não recomenda, e isso independente de ser homossexual, de ser heterossexual, é a promiscuidade. Então o indivíduo, hoje nós temos na nossa sociedade um conceito, se o indivíduo for heterossexual, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, se ele for homossexual, mas viver uma vida digna, ainda assim ele está equivocado no conceito que muitas vezes a sociedade estabelece. Então nós precisamos de observar qual é a nossa postura diante da vida dos outros. Né? Primeiro que a vida dos outros pertence aos outros. E cada um faz a sua jornada evolutiva, espiritual, independente. Cada um faz, age e depois tem as consequências do que fez. Sejam essas consequências boas ou más. A grande questão é qual é o modo de vida que eu tenho. Né? Se eu, independente do meu comportamento sexual, eu vou viver uma vida somente à busca, à cata de prazeres, ou eu vou ter uma vida regrada, né? com o parceiro ou com a parceira que eu elegi para viver comigo. Eu vou ter uma vida digna, uma vida da qual eu vou primar pelos valores, pelos princípios, pela moralidade e vou seguir a minha jornada evolutiva compondo as minhas experiências. Essa é a grande questão. Né? Muito bem explicado, Paulo, essa questão. E a causa, né, como o Paulo falou,
é muito múltipla, né? E como a gente falou também do homicídio, né? Que tudo é muito mais grandioso quando a gente vê do aspecto espiritual, todas as relações que acontecem. Né, a gente vê como homossexual, né? Porque isso não é uma escolha, a gente naturalmente é heterossexual, homossexual. Isso pode ser de vários resultantes, né? A gente pode ser por uma questão de aprendizado, uma questão de adaptação do próprio espírito, uma expiação, né? Até por questão de preconceito, a gente escolhe vir para passar, né, na pele. Eu sei o seguinte, para o sujeito se declarar gay, ele tem que ser muito macho. Né? Na nossa sociedade que, né, é muito machista. Preconceituosa. Então, tudo isso são questões de aprendizado, né? Então, o espírito tem que passar por todas as fases de aprendizado, né, e se educar. Ele naturalmente pode vir a escolher, por várias questões, vir homossexual, né? E o principal, né, que o Paulo falou, não é se é ou não, mas o uso dessa sexualidade, né? Na questão 184, Consolador, né, Emmanuel traz sobre isso, né, do uso egoísta, né, do aspecto sexual, né? Então, se a gente está fazendo bom uso ou não, se a gente está tendo, principalmente, né, o respeito ao próximo, né, que está compartilhando daquele momento íntimo conosco, ou não, né? Que a gente se pegar, para mim é só sexo, eu estou despreocupado, e a pessoa pode até falar que também é, mas realmente a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque há um envolvimento energético, há uma entrega entre as pessoas, e a gente está, né, lidando bem com isso, com responsabilidade, né? Isso que a gente tem que se perguntar, mas essa questão de opções é apenas, né, natural e não tem nada a ser discutido. Aliás, até proponho, já que você disse que é um tema bastante interessante, bastante vasto, que a gente faça realmente um programa a respeito desse assunto. Não só da homossexualidade, ou da bissexualidade, ou da heterossexualidade, mas a sexualidade como um todo, envolvendo todos os aspectos da sexualidade, porque eu acho que as religiões, e sobretudo a sociedade, a família, as instituições, as escolas deveriam falar mais a respeito do assunto. É um tabu, né? Como a morte, né? A gente não traz isso para discussões entre amigos e família, né? E deve ser discutido sempre. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, o tempo está acabando, mas rapidinho, né? Para a última pergunta que a gente tem aqui, da Glória do Serrão, como podemos reencontrar nossos entes queridos após a nossa desencarnação? Então, isso não depende necessariamente da nossa vontade, isso vai depender do nosso estado de evolução e de relação com esses entes queridos. Então, vamos dar um exemplo. Meu pai já desencarnou há mais de 25 anos. Então, quando eu desencarnar, necessariamente eu não vou chegar no local onde ele se encontra, porque os estados de evolução podem estar diferentes, mas é natural que aconteça esses encontros, nem que seja somente momentâneo, né? Onde se reencontra, é muito comum que os entes queridos venham no momento do processo da nossa desencarnação. Quantos relatos nós vimos, né? De pessoas que estão no processo da desencarnação e começam a perceber a presença dos seus queridos familiares que já desencarnaram. Mas vem ali, faz o processo de ajuda, de amparo, de acolhimento. Aquele indivíduo que está desencarnando se sente acolhido, se sente amparado, adormece e começa o seu processo de adaptação no mundo espiritual e logo entende que essa caminhada é individual. Embora nós temos os vínculos afetivos, os vínculos de família, mas cada um segue o seu itinerário na sua evolução espiritual, né? Então, pode haver esse reencontro e ele ser permanente, pode ser só momentâneo, pode não acontecer imediatamente. Nós não temos elementos para afirmar que vai acontecer assim ou assado. Nós temos que fazer a nossa parte, viver uma vida digna e deixar que o mérito tome conta dessa situação e nos proporcione aquilo que for melhor para nós. Muito bem. Bom, o tempo acabou, né? A gente agradece a todos que mandaram suas perguntas, a todos que estão nos ouvindo. Que vocês fiquem com Deus, com a espiritualidade, possa sempre conduzi-los, né, para um caminho do bem e de amor ao próximo. Obrigado ao Paulo, à Melissa. Paulo, quer trazer alguma outra mensagem? É só agradecer a todos a oportunidade de podermos aqui conversar e não nos esqueçamos amanhã de nossa manifestação de gratidão, apreço e respeito ao nosso Senhor Allan Kardec, que nos permitiu hoje usufruir dessa doutrina
magnífica, maravilhosa, que todos nós temos acesso, já que ele se propôs a esse trabalho para trazer, vamos dizer assim, organizar a doutrina espírita e fazer com que ela chegasse até nós. Muito obrigado a Allan Kardec. Muito obrigado. E agradeço ao Paulo, a Melissa, que todos vocês tenham uma semana de luz e que Deus nos proteja hoje e sempre. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.